Bom dia, senhores. Hoje eu queria falar sobre um tópico bastante interessante, que é a questão das mutações, o que elas são, o que elas realmente podem fazer e se elas são uma boa explicação para o processo evolutivo. Porque, ao contrário do que os evolucionistas costumam dizer, ou ao menos o enfoque que eles costumam dar, é sempre na seleção natural, como se a seleção natural fosse uma força que movesse o processo evolutivo adiante. Como eu já falei em mais de um vídeo, seleção natural não é força, não é sequer uma causa, ela é a culminação de algo, ela é um efeito. Então, todo o poder explicativo do processo evolutivo ele depende da capacidade de mutações serem capazes de gerar novas funções, novos sistemas, novos órgãos, etc. Então, para os senhores serem capazes de avaliar se isso é o caso, você tem que entender o que é uma mutação. E muitas vezes as pessoas não sabem, ou elas têm uma visão meio simplificada do que é mutação. Então eu fiz um esqueminha aqui. Primeiro nós vamos discutir como funciona o processo de tradução e transcrição do DNA até chegar na proteína. Isso aqui é extremamente simplificado. O que está acontecendo dentro da sua célula é um milagre, é uma coisa extraordinária. Talvez em um outro momento eu coloque alguns vídeos de simulações 3D do que realmente está acontecendo dentro do seu núcleo, é algo assim fantástico, mas acho que aqui dá para ter uma noção geral, pelo menos é o que você vai aprender ali no ensino médio, na sua graduação de biologia, caso você venha fazer. Então, dentro das suas células, você tem cromossomos, que é basicamente o DNA empacotado. No caso dos seres humanos, nós temos 46 cromossomos, né? 23 pares. E esse cromossomo ele precisa ser desempacotado para que o processo de tradução e transcrição comece. Você tem, então, vários processos para desempacotar esse DNA. Isso é extremamente bem regulado dentro da célula. Eu teria que encher esse quadro com diferentes tipos de proteínas, mas se você desse um zoom dentro desses cromossomos, você veria que o DNA está enrolado em algumas proteínas chamadas histonas, e você precisa, então a célula precisa desempacotar esse DNA, que esse processo de desempacotamento ele vai ser extremamente complexo, a célula sinaliza quando isso deve acontecer, porque genes são expressos em momentos diferentes dentro da célula, então você não precisa desempacotar o DNA inteiro, você pode desempacotar só um pedaço, é uma coisa extremamente complexa e extraordinária. Mas, de forma simplificada, você tem aí a dupla fita do DNA, elas são equivalentes, ela é como se fosse um espelho, e essas fitas são compostas por nucleotídeos, que são 4, A, T, C e G, adenina, timina, guanina e citosina. E, como eu disse, em cada lado da fita você vai ter o espelho da outra. E para cada A você tem um T, para cada G você tem um C. Então, mais uma vez, você vai ter mais proteínas que vão abrir esse DNA, separar as duas fitas que estão ligadas, e você vai ter, geralmente, uma proteína chamada RNA polimerase, que vai andar por essa fita. A gente, por questão de definição, a gente coloca que ela anda da fita do lado 3 para o lado 5', 3 linhas, 5 linhas. Então, nesse lado, nessa fita, a RNA polimerase ela vai começar a ler o DNA daqui para cá e de cá para cá. Tá? Então, são as duas fitas sendo lidas e elas vão ser lidas em um RNA mensageiro, que, de novo, é um espelho, com a diferença de que RNA não tem timina, tem um uracil, que é o representado pelo U, mas, como eu disse, todo esse processo é extremamente complexo. Você tem aqui promotores, silenciadores, que vão onde a enzima vai assentar. Você tem outras enzimas para iniciar o processo. Você tem enzimas que se prendem antes do gene para impedir que ele seja lido. Você tem uma complexidade de proteínas agindo simultaneamente para um certo fim, que é algo extraordinário. Mas quando você tem a leitura pela RNA polimerase, mais as proteínas acessórias, você vai ter o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo. Aqui eu não mostrei, mas vai acontecer vários
vários processos, como por exemplo, o RNA ele é composto de exons e introns, ele vai ser cortado por outras enzimas e vai ser refeito. Isso aí, então, um gene ele pode codificar para mais de uma proteína, porque você vai ter diferentes conformações, esses pedaços que podem ser unidos. Como que isso vai ser feito? Mais uma vez, porque a célula sente, por assim dizer, qual que é o aminoácido que ela tem que fazer, qual a proteína que ela quer fazer. Então, assim, é uma coisa muito louca, ao ponto de que alguns evolucionistas, ateus inclusive, chegam a dizer que a célula tem consciência, que ela é um agente e que eles acabam caindo num panteísmo sinistro, simplesmente porque tem tanta coisa acontecendo e elas têm que ser coordenadas e ordenadas para um fim, que até o ateu vai ficar um pouco embasbacado e vai atribuir essa agência não a Deus que criou isso daqui, mas à própria célula, ou o próprio organismo, ou o próprio gene, aonde ele quiser alocar essa agência. Então você vai ter esse processo aí de trimming, de cortar o RNA antes de chegar até o ribossomo, que é uma outra organela, e esse RNA vai passar aí dentro do ribossomo, e lá dentro vai ter mais um maquinário para ler cada um dos três bases de nucleotídeos para gerar um aminoácido que vai compor a proteína. Então, nesse caso, por exemplo, como leu de cá para cá, você vai ter essa fita de RNA sendo lida nessa direção. E o que você vai ter é esse códon, que são 3 nucleotídeos sendo lidos em um aminoácido. Nesse caso, a serina, esse aqui, o UA, vai ser a leucina, etc. Então, veja que se você tivesse lido de cá para cá, você teria um aminoácido diferente dentro da proteína, tá? Enfim, eu estou tentando ser rápido aqui, senão esse vídeo vai levar uns 50 minutos. Então, você tem uma proteína que vai ser um bando de aminoácidos. Esses aminoácidos têm diferentes propriedades, alguns deles são hidrofílicos, ou a água é atraída a eles, ou ela é repelida por eles. E aí essa proteína ela vai ter uma estrutura 2D. Depois dessa proteína ela vai se organizar em uma estrutura 3D, dependendo aí das atrações entre os aminoácidos. Essa empacotamento da proteína ela pode acontecer de forma espontânea, mas na maioria dos casos ela não é espontânea. Então essa proteína ela tem que entrar em uma outra máquina, por assim dizer, da sua célula, que vai gerar uma reação química com auxílio de outras enzimas, somente para empacotar essa proteína da forma correta. Tá? Então você tem as chaperonas e outras enzimas. E normalmente essa proteína ela não vai ficar sozinha, ela vai ter que ter uma estrutura quaternária, que ela vai se juntar a outras proteínas e aí sim formar uma proteína funcional. Por exemplo, aqui no caso eu coloquei 4 cores, você tem uma proteína com 4 subunidades, como por exemplo a hemoglobina, que não é uma única proteína, são 4 proteínas juntas que formam esse complexo. Então você vê que é uma coisa extraordinária. Isso aqui é algo extremamente simplificado. Muitas vezes, para uma única organela no seu corpo, você vai precisar de centenas de proteínas diferentes, às vezes milhares. Só a parede celular vai ter milhares e milhares de proteínas. Então, enfim, é algo extraordinário. O que então seria a tal da danada mutação? Bom, você tem diferentes tipos de mutação, mas a mutação mais comum, que a gente chama de SNP, ou mutação pontual, você vai ter no processo de tradução, transcrição, você vai ter um erro na leitura e um desses nucleotídeos será trocado por um outro nucleotídeo. Então, por exemplo, você tem aqui a polimerase, na hora que ela vai começar a ler o RNA, ao invés de gerar um uracil, ela gera sei lá, uma guanina. Ou você pode ter uma mutação no próprio DNA, por causa de algum problema genético, algum problema ambiental, e que acaba alterando esse nucleotídeo. E esse nucleotídeo, na hora de ser lido pela polimerase, ele vai ser lido ele vai formar um RNA incorreto. Tá?
Só que a polimerase ela tem diversas formas de descobrir se há um erro ali no nucleotídeo quando ela está lendo, tá? E mesmo quando ela não consegue corrigir esse erro, ela tem maneiras de sinalizar para que outras proteínas venham ao auxílio e corrijam o erro. Então, a taxa de reparo é absurdamente alta. Então, a cada 30 milhões de pares de bases lidos, você vai ter no máximo uma mutação, por exemplo. Tá? Então, o que pode acontecer é que você pode trocar esse par de base e pode ser que essa mutação, que já é raríssima, não aconteça absolutamente nada porque existe redundância no código genético. Então, para você ler, para a célula ler um único aminoácido, você tem às vezes mais de uma combinação de códons que gera aquele aminoácido, geralmente 3. Então pode ser que ao trocar um nucleotídeo, você acabe com o mesmo aminoácido, por causa da redundância. E isso não vai alterar em absolutamente nada a conformação da proteína. Você pode ter o caso de uma mutação que vá alterar o códon, gerando um aminoácido diferente, mas dependendo se o aminoácido tiver uma propriedade similar ao aminoácido original, a alteração na conformação da proteína, que geralmente tem vários aminoácidos, não vai ser séria e a proteína vai continuar sendo capaz de exercer a sua função sem nenhum tipo de problema. Então, vejam que, na vasta maioria dos casos, a sua mutação ela não vai ter efeito nenhum ou ela vai ter um efeito completamente irrisório que não vai afetar em nada, então, a funcionalidade da proteína. Pode ter o caso que a mutação acabe gerando um aminoácido que ao invés de ser hidrofóbico, ele é hidrofílico, alguma coisa do tipo, e ele acaba alterando a conformação da proteína. Mas lembre-se que as proteínas geralmente vai estar associada a outras 4, ou seja lá qual grande seja o complexo, e pode ser então que mesmo que essa proteína isolada seja ligeiramente afetada, quando ela está ali no conjunto total, mais uma vez, a alteração vai ser irrisória e não será afetado o fenótipo final. Você tem mutações um pouco mais sérias, que você pode ter uma inserção de um nucleotídeo. Então, pode ser que lá no seu DNA você enfie um A aqui no meio, ou às vezes até mais, e aí você cria um problema maior, porque daqui para cá, ou no caso, como a polimerase vai estar lendo de cá para cá, e como os aminoácidos são lidos de 3 em 3 códons, daqui para frente você vai alterar todos os aminoácidos da proteína, porque você está movendo todos os códons uma casa para frente, por assim dizer. Então, ao invés de ler AAT, você vai ler AAA e vai alterar a próxima leitura, e a próxima leitura, e a próxima leitura. Então, esse tipo de mutação, esse tipo de inserção, ou também uma deleção, que vai causar o mesmo efeito. Se você deletar um par de base, você vai ler agora CAT, e vai ler o que vier depois. Você altera a proteína quase que toda e gera um fenótipo defeituoso, ou vai matar o embrião, se for uma mutação importante para o desenvolvimento, ou você vai ter algum tipo de doença séria. Mas isso também vai depender, porque se você tiver no final da proteína já, no final do gene, e você tiver uma inserção no último códon, você simplesmente vai alterar o último aminoácido. Agora, se essa inserção ocorrer no início do gene, então você vai alterar toda a leitura daquele gene e vai bagunçar a proteína. Então, geralmente, essas mutações de inserção, deleção, elas são graves e vão gerar ou uma doença, principalmente se for nas duas fitas. Se for nas duas fitas, então você vai bagunçar, porque lembre-se que essas coisas estão sendo lidas independentes. Então, aquela coisa de alelo azão e azinho, que eu falei para vocês que é uma simplificação que não representa a realidade, o que o azão e o azinho realmente significam é isso aqui. Então, se você tiver uma mutação no G
e trocar ele para outra coisa. Isso pode ser representado por um azinho, porque às vezes o gene normal na outra fita é suficiente para compensar pela alteração da outra fita e você não vê um efeito dessa mutação. Agora, se ocorrer a mesma mutação nas duas fitas, você altera as duas proteínas que estão sendo produzidas e vai gerar um problema muito maior, não é? Então você vê que assim, em todos os casos, apesar dos evolucionistas dizerem que não é o caso, todos os casos a mutação ela vai causar algum prejuízo. Tá? Aí que está o problema. Lembre-se que vamos lembrar mais uma vez, para cada 30 milhões de pares de base que são lidos, apenas uma mutação passa para frente. 30 milhões. Não existe nenhuma fábrica no mundo que consegue ter a eficiência que a polimerase mais os outros mecanismos de reparo de DNA têm. Então, os erros produzidos, se você imaginar isso aqui como uma máquina, o que não é, mas vamos imaginar, a eficiência em relação a erros de uma produção da sua célula é infinitamente menor do que qualquer fábrica humana. Se você pegar a fábrica mais moderna do mundo, olhar a taxa de erro lá do processo deles de produção, ela vai ser maior do que a da sua célula. Isso aqui é supostamente um produto do acaso. Tá? Então, o acaso produziu uma maquinaria que é mais eficiente que qualquer fábrica alemã em existência. Então, para o evolucionista, você tem que ter uma mutação que já é raríssima, que vai passar por todo esse processo de reparo, vai escapar esse processo, vai alterar a proteína final, lembrando que, na maioria dos casos, essa mutação, ainda que ela passe, ela vai ser inócua, seja porque o efeito dela é tão irrisório que no produto final ele vai ficar camuflado, mascarado pelo resto, ou porque produz o mesmo aminoácido e a proteína é idêntica e não há diferença nenhuma. Então ele tem que dar a sorte dessa proteína ao realmente alterar, não matar o indivíduo, porque se ela matar o indivíduo, então é uma mutação maléfica, e por alguma razão gerar uma proteína que tem uma funcionalidade diferente. Essa é a esperança do evolucionista. Tá? A questão é que, isso é um desafio que eu faço para qualquer um que assista, eu quero que o evolucionista me mostre que uma mutação, ou seja, um erro, é capaz de gerar uma proteína final que é mais eficiente do que a anterior, do que a proteína padrão. Ou, que é o que o processo evolutivo depende, que essa proteína exercerá uma nova função. Nova função. E lembre-se que não basta gerar uma nova função, ainda que isso ainda fosse possível, mas essa nova função ela tem que ser integrada em um organismo que já pressupõe um certo funcionamento. É o que eu falei no vídeo do coração. Não basta você produzir asas e enfiar ela dentro de um carro. Se você quiser transformar aquele carro em um avião, toda a estrutura do carro tem que estar preparada já para receber uma asa e todas as mudanças têm que ser coordenadas para que aquele carro passe a ser um avião. Ele tem que ter uma diferente aerodinâmica, ele tem que ter spoilers, ele tem que ter o flap, ele tem que ser leve, ele tem que ter uma certa... enfim. Então não basta você simplesmente, ainda que fosse possível gerar uma nova função, aquela função ela tem que ser integrada no todo. Então é esse o desafio. Tá? Então, para te dar um exemplo de números, Douglas Axe, acho que num paper da Molecular Biology, não me lembro agora, ele calculou a probabilidade de você, num espaço de busca, se você cegamente tentasse, em uma família de proteínas, pular de uma proteína para uma proteína homóloga. Homologia é um termo complicado, não vou entrar aqui, mas uma proteína parecida com aquela proteína original, mas que seja funcional, entre todas as probabilidades de você alterar uma proteína e gerar uma proteína não funcional, qual é a chance de uma mutação chegar a essa proteína similar à original e funcional? E ele calculou que a chance, cegamente,
em um espaço de busca, seria de 10 elevado a 70 e alguma coisa. Isso é quase o número de átomos que existe no universo. Isso apenas para você conseguir gerar uma proteína com uma dobra ligeiramente diferente da original. Agora eu te pergunto, para você transformar um cachorro em uma baleia, quantas dobras de proteínas seriam necessárias? Qual seria a probabilidade de acaso, sem ser coordenado e alterando, sem ter antievidência e gerar essa baleia? Ninguém é capaz de fazer os cálculos, mas intuitivamente, só baseado na probabilidade de você conseguir pular de uma proteína funcional para outra proteína funcional da mesma família de proteínas, que levaria mais do que tempo que existe no universo para se fazer esse salto, nós podemos concluir que o processo evolutivo por mutação ele é impossível. Eu desafio qualquer evolucionista a me mostrar uma proteína, uma função nova gerada por uma mutação. Então, todas essas mutações benéficas, quando eles dizem benéficas, é algo de relação, é um acidente, é algo relacional. Dentro da célula, o que está acontecendo é uma perda, uma quebra, um aumento da produção de algo que já existe e que pode circunstancialmente ser positivo. O exemplo que eu gosto de dar é, se você tem um exército que está para invadir o seu castelo e eles fizeram um ataque surpresa, eles estão para atravessar a ponte do seu castelo, às vezes é benéfico você quebrar a ponte para impedir a invasão daquele exército. Aquilo vai atrasar a conquista do castelo, talvez vai te dar um tempo de preparar defesas e vencer a batalha, mas essa estratégia não altera o fato de que você quebrou a ponte. Você não criou nada, você quebrou a ponte, você perdeu uma ponte, mas naquele momento específico a quebra da ponte foi benéfica. Mas em algum momento você vai ter que reconstruir aquela ponte de novo. Então as mutações geralmente são isso. Elas aumentam a expressão de uma proteína, que em certas circunstâncias de estresse, ao acaso, pode ser benéfico, mas ela jamais vai criar uma nova função. Então, eu digo que, metafisicamente, nós já sabemos, alterações acidentais não podem gerar uma nova função, um novo telos, porque isso implicaria numa completa inversão de ordem, é dizer que o acaso é capaz de produzir uma causa final, isso não dá. E não temos evidências biológicas nenhuma de que isso ocorra, exatamente porque se é metafisicamente impossível, você não vai observar na natureza. Mas ainda que você ignore a metafísica e pense só em termos de probabilidade, é probabilisticamente impossível que um novo fenótipo, um novo sistema, uma nova função, um novo órgão seja criado por alterações acidentais em uma proteína. Então, eu acho que ficou um pouco rápido, talvez muita informação em pouco tempo, mas eu queria que os senhores entendessem todo esse processo e que os senhores entendam que mutação é isso, é uma alteração em um nucleotídeo ou o máximo eles vão dizer você tem uma duplicação do cromossomo inteiro ou de um gene inteiro e eles vão dizer, isso agora vai permitir que as mutações tenham mais livre acesso porque você tem uma duplicação do cromossomo, então um cromossomo vai estar produzindo as proteínas normalmente e o outro pode mutar à vontade porque o outro vai compensar por essas mutações, o que é diferente de você mutar um único cromossomo e destruir a funcionalidade da célula. Eles vão dizer, a evolução pode experimentar mais porque tem o buffer aqui do outro cromossomo. Só que isso é irrelevante, porque você está duplicando uma informação que já está lá, e você não resolveu o problema de que a mutação ela não é capaz de fazer o que você está fazendo. Você pode ter 1 trilhão de cromossomos, vai ter mais chance de alguma mutação acontecer, talvez aumente a probabilidade de uma mutação, como eu disse, maléfica, mas circunstancialmente benéfica, maléfica para o organismo em si mesmo, mas circunstancialmente beneficial dependendo do contexto. Mas essa mutação ela não é capaz de gerar uma nova proteína porque simplesmente não há tempo hábil suficiente
e é filosoficamente, metafisicamente impossível você gerar uma nova função por um processo acidental. Então, como eu disse, se você acha que eu estou errado, me mande um artigo mostrando, e deveria, já que a mutação ela é a gasolina do motor da evolução, então toda a biodiversidade, do cachorro até a planta, a bactéria, tudo que você vê foi produzido por mutação. Então deve ser facílimo você me encontrar exemplos de mutação que geraram novas funções, porque isso deveria estar acontecendo na natureza frequentemente. E se já que o processo evolutivo inteiro depende disso daqui, é obviamente fácil produzir ao menos uma única mutação em laboratório que seja capaz de mostrar um ganho de função. Então eu gostaria que vocês me mostrassem qual é esse ganho de função. Mas eu sugiro que os senhores leiam o artigo muito calmamente e vejam se o que está acontecendo não é um aumento de expressão de alguma proteína que já existia, ou se o fenótipo parece ser um ganho de função, mas quando você vai olhar exatamente a nível molecular, o que está acontecendo não é um ganho. Então, por exemplo, a bactéria ficou resistente a um antibiótico. Dá a impressão de que houve um ganho, ela ganhou uma resistência. Não, não necessariamente. Às vezes, uma proteína da parede celular, que é utilizada pela célula para transportar produtos celulares para fora, lixo celular, jogar ele para fora, ou trazer alguma coisa de fora da célula para dentro da célula, por assim dizer, a porta que o antibiótico usa. E uma mutação pode causar uma quebra dessa proteína, fechar aquela porta, e agora o antibiótico não consegue entrar mais na célula. Isso vai causar uma resistência, mas não houve um ganho de função, houve uma perda de uma organela na sua parede celular, que com certeza vai gerar algum problema para aquela célula, porque agora ela não é capaz de fazer os transportes que ela antes conseguia fazer. Porém, aquele problema pode ser, em algumas circunstâncias, menos pior do que o antibiótico. É melhor perder algumas funções da célula, desde que a célula não morra, do que morrer para um antibiótico. Só que isso não muda o fato que, objetivamente, intrinsecamente falando, há uma perda, há um dano, há uma privação de algo que já existia. Então eu sugiro que os senhores leiam muito cuidadosamente os artigos antes de me enviar. Tá? Então é basicamente isso. Talvez tenha ficado muito rápido, talvez a explicação não tenha sido muito boa, mas eu correndo, esse vídeo já está com quase meia hora. Se eu tivesse falado devagarzinho, tentando explicar cada uma dessas etapas, o vídeo ficaria com 2 horas e meia. É basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. A gente pode expandir cada uma dessas etapas em outros vídeos. Mas por hoje é isso. E até a próxima. Fique com Deus.